Quem tem o livro do curso Fé, pega aí, por favor. Hoje, dia 21 de junho, a lição na página de número 28. Glória a Deus. Mais alguém? Dia 21 de junho, lição de número 21, a página 28. Amém. Vamos fazer a leitura e por parte vamos buscando a direção da palavra. É preciso ficar claro que não temos qualquer dívida para com o diabo. Ele pode ter feito de você a pior das pessoas, usando-o para fazer maldades. Mas, agora, nos braços de Cristo, você não pode ser tocado pelo inimigo, conforme diz o que, igreja? A Bíblia, sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E agora? E o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Vamos pegar essa primeira parte aqui, irmãos. Eu estava explicando agora à tarde, pela manhã também, mas à tarde eu lembrei de um caso, de uma situação que aconteceu em uma cidade, de uma pessoa ter saído, vamos dizer assim, daquilo que ela fazia para Satanás. Entende o que eu estou falando, né? Servir a Satanás, trabalhar em meios a, vamos dizer assim, obras de bruxaria, feitiçaria, essas coisas. Ela serviu a vida dela muitos anos para o diabo, servindo ali, né, daquela forma. E aí, de repente, irmãos, ela vem e toma a decisão: não quero isso mais para a minha vida. E ela saiu. Até então ela não tinha procurado uma igreja, mas todos os dias vinha acusação na cabeça dela. Eu servi Satanás tantos anos, a minha vida está presa a ele, eu devo algo a ele, eu preciso de alguma maneira pagar a dívida que eu tenho com ele. Olha só, irmãos, uma pessoa que muitos anos serviu a Satanás, trabalhando em favor, né, das obras das trevas, e estava sendo então controlada na sua mente, né, por espíritos enganadores, dizendo que apesar de ter saído, havia ainda o que, igreja? Uma dívida. Havia sim então, né, algo que ela precisava fazer para então, vamos dizer assim, pagar aquela dívida que ela tinha com os demônios, os espíritos. Passado então um tempo, né, um bom tempo, ela procura uma igreja, a palavra começa a entrar no coração dela, ela se converte, aceita Jesus como Salvador, e irmãos, quando então ela passa, torna-se, há aquela transformação, ela disse: nunca mais nenhuma perturbação e nenhuma acusação veio mais sobre a minha vida. O que aconteceu, irmãos? Se cumpriu aquela palavra, que aqueles que estão em Cristo Jesus, né, nova criatura mas Paulo fala assim que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Fora de Cristo, fora da palavra, veja que o diabo quer nos controlar. O diabo quer, irmãos, de uma forma nos enganar, fazendo a gente pensar que tem uma dívida, né? Que a gente tem que servir ele para o resto da nossa vida. Mas em Cristo não há condenação nenhuma. É Romanos 8:1, né? É Romanos 8:1, você pode conferir. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquela acusação na mente, irmãos, nunca mais ela sofreu, né, com acusação, com domínio, que o diabo queria ali controlar a mente, a vida dela, as decisões delas. E aí eu lembrei isso aqui quando eu li hoje com a igreja. O missionário coloca que não temos qualquer dívida para com o diabo. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos?
né? Olha só, aí eu estava refletindo, estava passando para a igreja a informação assim. O caso dessa mulher, ela trabalhou, ela teve a serviço propriamente, como diz, né? Mão nas obras, para destruir casamento, para acabar com a família, para, de uma forma, irmãos, vamos dizer assim, cooperar para a destruição, né, das obras infernais. Mas hoje, a gente vê que muitas são as pessoas que ainda que não sirva ao diabo desta forma, dessa maneira, mas acaba servindo ao inimigo de outra maneira, embora esteja servindo ao Senhor. Como? Veja, fazer as vontades do inimigo. Irmãos, a gente não está servindo a ele? Mentindo, roubando, fofocando, vamos dizer, bebendo, fumando, usando droga. Eu estou fazendo a vontade de Satanás. E fazendo a vontade de Satanás, em outras palavras, queira ou não, eu estou servindo a ele. É assim ou não é? Porque às vezes a pessoa fica assim, por causa dessa mulher, porque ela serviu propriamente, mão nas obras, fazendo coisas, né, ali. Mas, irmãos, tem gente que não tem esse trabalho, né, de fazer obras, mas acaba servindo o inimigo de outras maneiras. E aí, quando então ela deixa de servir a Satanás de outras maneiras, o inimigo de uma forma ou outra quer controlar ela. Você há muito tempo bebeu, fumou, usou droga, fez isso, aquilo. Aí o diabo quer, irmãos, né, aprisionar a pessoa, fazer com que ela entenda que há ainda uma dívida com ele. Irmãos, não aceite. Diretamente ou indiretamente, se um dia nós servimos a Satanás no passado, na conversão, no evangelho, na palavra, nova criatura somos e não existe mais dívida nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Digam graças a Deus por isso. Vamos ler mais uma vez aqui em voz alta, vamos lá? Não temos qualquer dívida para com o diabo. Você crê nisso, irmãos? Sim ou não? Diga, eu creio que não tenho dívida nenhuma com Satanás. Amém. Não fique só na declaração, né? Mas na fé. Eu não tenho nada nas mãos do diabo, né? Eu não tenho dívida nenhuma, porque senão o inimigo vai acabar controlando, segurando a vida de muitas pessoas por aí. Aí diz mais aí, a palavra de Deus nos garante vida abundante, mas ainda vemos muitas pessoas escravizadas pelo diabo. A razão disso está na falta de conhecimento, que dizem as Escrituras, Oséias 4:6. A nossa redenção é real, e somos o que, igreja? Somos livres e não escravos. O senhorio do maligno findou, acabou. Temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais que vencedores. Romanos 8:37. Hoje é o dia de assumir a sua posição em Cristo. Agora, os céus aguardam a sua decisão. Se você der voz à palavra que o Senhor colocou em seu coração, ela fará aquilo para o qual se destinou. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Isaías 55:11. Levante-se em nome de Jesus e tome posse da sua bênção. Amém. A lição de hoje, irmãos, nos mostra, com base bíblica, que pela palavra nós estamos livres e não somos escravos. Não permita que o inimigo venha te escravizar. Não permita que o diabo venha te aprisionar. Não aceite que o inimigo, de maneira nenhuma, em pensamentos ou qualquer outra circunstância, venha
irmãos, controlar a sua vida, porque somos livres pela palavra de Deus. Amém? Vamos aqui para a leitura bíblica. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 22, o verso de número 54. Lucas 22, 54. O texto fala aqui que Pedro nega a Jesus. Pedro rejeitou a Cristo. Ontem aqui na oração, das 10 à meia-noite, teve um momento da oração que veio ao meu coração e orei em cima desta palavra. Quando então Deus me fez lembrar do Pedro que havia negado a Cristo. E aí, irmãos, aquilo ficou na minha cabeça, né? Já alguns cultos que eu tenho ministrado aqui, principalmente na quinta-feira, quando a gente vem aqui para a oração, eu não venho com a palavra, o Senhor, qual é a palavra que eu vou citar, ou qual é a direção que eu vou na oração mencionar, de maneira nenhuma. Venho aqui, irmãos, e coração aberto para o Senhor, e Deus vai conduzindo. É a forma que Deus me deu para orar, e eu oro desta forma, né? Quem já teve, quem participa das orações de quinta-feira, ela é diferenciada do culto, né? Que eu quero aqui dizer. E aí eu começo a orar, Deus vai me dando palavra, eu vou apresentando a vida das pessoas, da igreja, da cidade, em cima da oração, daquela palavra que Deus vai dando no momento para ser citada. E então ontem, irmãos, me veio assim a palavra do Pedro. Pedro negou a Jesus. Pedro, por 3 vezes, né, ele nega a Cristo. Mas o que me fez assim ficar pensativo é que, se a gente vê antes, aqui propriamente nesse capítulo 22, no versículo 31, pelo menos na minha Bíblia aqui tem algo em destaque, que está escrito assim: Pedro é avisado. Na sua tem? A gente não vai ler não, mas está escrito aí antes do versículo 31, está escrito que Pedro é avisado. E você vai ler depois comigo aqui hoje, irmãos, que antes que o galo cante, Jesus já tinha avisado ele que iria acontecer o quê? Que ele iria negar a Cristo. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Jesus avisou a Pedro. O que me fez assim refletir, irmãos, ontem e hoje eu levantei com essa palavra no coração. A pergunta é, irmãos, o que está fazendo a gente negar a Cristo? O que está fazendo a gente, irmãos, vamos dizer assim, rejeitar a palavra? Porque Cristo é a palavra, né? E a gente vê que lá em Mateus 10:33, há uma declaração muito pesada do próprio Cristo, quando ele diz assim: aqueles que me negam aqui diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Está aí, ó, o versículo: qualquer que me negar diante dos homens, o que Jesus está falando? Eu negarei diante do meu Pai, aonde? Que está nos céus. Aí, irmãos, eu falei: meu Deus do céu, se a gente nega Cristo aqui, irmãos, lá também nós vamos ser rejeitados pelo Pai que está nos céus. Então veio a mensagem: nós não podemos negar a Cristo. E como é que nós negamos a Cristo? Se a gente olhar, irmãos, existem várias maneiras que nós acabamos negando a Jesus, né? Envergonhado. Quantas pessoas, uma vez, hoje em dia a gente vê Bíblias de todo tamanho, né? Mas antigamente era mais assim, padrão, aquele tamanho, vamos dizer assim, oficial, básico, não sei se é exatamente esse, mas só para você entender. Mas tem gente, irmãos, que por vergonha, o que muitas vezes a pessoa, na decisão até de comprar uma Bíblia, o que ela faz? Eu vou procurar uma Bíblia pequena.
como se fosse uma harpa, né? Uma Bíblia pequena. Se possível até para colocar debaixo do braço aqui e ninguém saber que eu sou crente. O que está acontecendo, igreja? Estamos negando. Sim ou não? Estamos negando. Por quê? Vergonha. Eu até dizia no culto da tarde, já ouvi declarações assim do crente 007. Já ouviu? O que é o 007? Eu não sou de assistir filme, hein? Me falaram, né? 007. Aquele espião escondido, né? Jovem, o que é? Não, mas o que? É aquele que ninguém sabia quem era. Não é? Não é isso, irmãos? Sim ou não? Aí tem crente que é desse jeito. O crente 007. Lá no trabalho, ninguém sabe que ele é cristão. Na escola, irmãos, o adolescente ou qualquer idade, ninguém sabe que ele vem na igreja, que ele serve a Deus. É o crente 007. Está lá, mas ninguém sabe que ele confessou Jesus como seu Salvador. Isso é o que, igreja? Mateus 10, 33. Negar Jesus diante dos homens. A gente não pode se envergonhar, irmãos, de Jesus. Nós temos que declarar, não é fazer, irmãos, bagunça ao ponto de eu sou de Deus. Eu também vejo que não precisa disso, né? Mas, irmãos, se alguém te perguntar de cabeça erguida, não, eu sou cristão. Eu estou falando crente aqui, é a forma de falar, crente todo mundo é, né? Mas é cristão. Tem gente que nem sabe que ela é cristão, nem sabe que ela, né, serve a Deus. Então, se alguém, irmãos, né, perguntar, você é cristão, você é de Deus, não tenha vergonha não. Olha aí, irmãos, eu nem ia citar isso aqui, mas já que me veio aqui a inspiração, seja qualquer que me negar diante dos homens, é Jesus falando, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus, né? Então muitas vezes nós negamos a Cristo como igreja? Por causa da vergonha. Vergonha de dizer que somos de Deus, vergonha que nós somos cristãos, que vamos à igreja, que, né, servimos a Deus buscando, né, através da palavra, viver a fé. Muitas pessoas que por causa da vergonha estão negando a Jesus, negando a palavra. Outras pessoas, elas negam a Cristo como? Com medo de ter talvez, irmãos, vamos dizer assim, um prejuízo, né? Se eu falar que eu sou de Jesus, eu posso perder esse trabalho. Se eu falar de Jesus, eu tenho medo das pessoas caçoar da minha cara, zombar da minha cara. Tem gente assim, não tem, irmãos? Que por causa do medo, ela nega Jesus, né? Outras pessoas, elas negam a Cristo, irmãos, por causa da incredulidade. Outras, né, negam a Jesus por causa da dureza do coração. E assim, se a gente for fazer uma lista, existem vários fatores que, se a gente não atentar, não abrir os nossos olhos, a gente está negando Jesus direto, sempre. Nós temos que analisar. Eu não posso negar a Cristo, eu não posso de maneira nenhuma rejeitar a palavra, eu não posso desprezar, porque, irmão, se eu fizer isso, o que vai acontecer depois? Eu vou ser negado, rejeitado, né, pelo Pai que estás no céu. Então já entramos aqui, mas a questão para a gente falar desse assunto aqui, depois eu vou finalizar sobre o negar. Eu lendo aqui o texto de Lucas 22, onde eu pedi para você abrir, me veio a pergunta: o que fez o Pedro negar a Cristo? Porque, irmãos, vamos dizer assim, existe um motivo, existe algo que fez o Pedro negar a Cristo. E aqui na palavra eu encontrei pelo menos 3 respostas. A gente vê na sequência aqui da leitura 3 coisas que, antes do Pedro negar, veja que ele praticou, ele fez. E aí eu vi que também nos dias de hoje
se eu e você estivermos fazendo a mesma coisa, nós vamos estar negando a Cristo também. Isso não vai ser bom para ninguém. Porque, irmão, já adiantando aqui, lá no versículo 62, o Pedro chorou amargamente. Quem nega Cristo, quem rejeita a palavra, quem despreza, irmãos, as leis, os mandamentos do Senhor, chora amargamente. Uma dor que, irmãos, é na alma, uma dor que é, vamos dizer, no espírito, não tem remédio que sare. Veja que o Pedro chorou amargamente. Quantas pessoas estão chorando amargamente por causa, irmãos, de tudo que tem acontecido, como aconteceu com Pedro? Vamos ver quais são essas três coisas aqui. Versículo 54. Diz assim: então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro, o que o Pedro fazia, igreja? Seguia-o de longe. Já encontramos a primeira resposta. O que vai me fazer seguir, negar a Cristo, é seguir Ele de longe. O que vai fazer, irmãos, eu rejeitar a palavra é distanciar de Deus. Se eu distancio de Deus, se eu distancio de Cristo, se eu me afasto do Senhor, mais cedo ou mais tarde eu vou estar negando a Ele. Veja, igreja, eu estava falando à tarde, só para você entender, é que a gente não tem como medir. Vamos dizer que aqui, não é a igreja, mas só para dizer como se fosse, não é. Vamos dizer que o púlpito aqui seja Cristo. Qual é a distância minha de Cristo? A gente não tem como medir. A gente não tem, irmãos, vamos dizer assim, como medir. Mas veja, tem gente que está perto de Cristo, servindo a Cristo, honrando a Cristo, buscando a Cristo. E tem gente que, irmãos, mesmo servindo, tem se distanciado. Cada dia parece que mais distante fica. E não percebe. O Pedro está seguindo de perto ou de longe? De longe. Longe de Deus, irmãos. Vamos dizer que, entenda, Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. Jesus orientou que no mundo nós teríamos lutas, aflições, dificuldade. Então imagine, irmão, se sem Ele, ou seja, se eu não estiver perto dEle, mais difícil vai ficar, mais complicado resolver qualquer situação vai ficar. Se com Ele nós já temos dificuldade, se com Ele a gente, irmãos, já muitas vezes diz assim: eu não aguento mais, eu já não suporto mais, é tanta luta, é tantos problemas, é tanta dificuldade que eu estou passando, enfrentando. Irmãos, se perto dele já está difícil, imagina seguindo Ele de longe. Entenda, irmãos, o Pedro não parou de seguir. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu não parei. Mas a questão é, irmãos, se a gente pudesse medir, aonde nós estaríamos? Será que estaríamos perto, quase perto, ou longe de Cristo? Mas eu estou seguindo, eu estou obedecendo, eu estou fazendo, eu estou buscando. A pergunta é: de perto ou de longe? Cada um, irmãos, tem que entender. Já que nós não temos essa condição de medir, de saber o quanto perto estamos dele, coloca no teu coração: eu preciso estar mais perto do meu Senhor. Eu preciso estar mais perto do meu Deus. Eu preciso estar mais perto do meu Cristo, meu Senhor, para que eu não venha mais cedo ou mais tarde negar a Ele. Porque se eu negar, um dia também eu serei negado diante do Pai que está nos céus. Então, eu vejo, irmãos, como um despertamento. Pedro foi avisado, hoje eu e você está sendo avisado. Vamos se aproximar mais. Eu estou perto, vamos mais perto. Quem teve domingo, lembra? Domingo, o próprio Deus, falou para o anjo: diga, a Sansão, diga
em Juízes, né? Juízes, ele falou bem assim, ó, diga, homem valoroso, o Senhor é contigo. E o que a Bíblia nos diz ali, irmãos? Né? O que a Bíblia nos mostra? Deus estava falando ali, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Ele está dizendo, o Senhor está do seu lado, o Senhor é contigo, Ele não te abandonou. Por mais que a luta pareça difícil, por mais que seja grande a dificuldade, o Senhor está com você, o Senhor está ao seu lado, o Senhor está juntamente com você nessa batalha, né? Então Deus falou para Gideão, Deus fala para mim, Deus fala para você, que Ele é conosco. É uma promessa de Cristo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí, irmãos, me lembrei também ontem, e orei naquela palavra, lembra? Jesus acabou de ser batizado, lembra da história? Ele acaba de ser batizado, ele sai da água, e de repente vem o que, igreja? Uma bomba, que representava ali o Espírito Santo, e ele ouve do céu o que, igreja? Alguém lembra? Eis o meu filho amado, a quem eu comprazo, a quem eu amo. Está aí na Bíblia, ó, aqui na tela, ó. E este dizia, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Sabe o que Jesus ouviu aqui agora? Deus dizer, você é meu filho, a quem eu amo. Se a gente pegar o versículo, é porque não tem o próximo versículo já é o Mateus 4:1. Logo em seguida, que Cristo ouve do próprio Deus, que o amava, irmãos. Agora, veja, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, olha só, quantas são as pessoas que às vezes ficam assim, mas que amor é esse? Como Deus diz que me ama, e Ele permite o diabo me levar para o deserto para ser tentado? Que amor é esse que eu estou escutando a palavra e Deus está permitindo isso ou aquilo acontecer? Veja, irmãos, muitas vezes nós somos levados a jogar em xeque a palavra de Deus, né? O amor de Deus. Mas que amor é esse? Que palavra é essa? Que Deus é esse que diz que me ama? Que Deus é esse que diz que está comigo? Mas tudo isso me acontece? Então entenda, irmãos, Jesus acabou de dizer, de ouvir de Deus, filho, eu te amo. E logo em seguida o que está acontecendo? O filho Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Entenda, irmãos, existem situações que acontecem na nossa vida que não tem explicação. Não era para acontecer, mas acontece. Agora eu vou colocar em xeque, irmãos, a palavra de Deus. Eu vou negar o Senhor, eu vou deixar de... Não, eu não posso. Eu preciso estar voltado para a palavra, eu preciso estar próximo ao lado da palavra, para que eu possa então receber do Senhor a força e a condição para sobressair o que está acontecendo, o que eu estou enfrentando. Volta aqui comigo a leitura para a gente continuar. Lucas 22, 54. O que fez o Pedro negar a Cristo então foi ele agora estar seguindo Jesus de longe. Vamos fazer o inverso. Eu vou servir, vou seguir de perto. Eu não sei proximamente, ou não tem como medir, não, mas o quanto mais perto eu puder, o quanto mais perto, irmãos, tiver condições de estar dele, a gente tem que estar, para não dar essa brecha de, mais cedo ou mais tarde, estar negando a Cristo. Vamos lá, versículo 55. E havendo se acendido o fogo no meio do pátio, estando sentados, assentou-se Pedro
entre eles. Amém. Coloca na tela aí, Salmo 1, verso 1 também. A Bíblia está falando aqui de um fogo que estava aceso no meio do pátio. Entenda, irmãos, esse fogo representa aqui como se fosse o fogo estranho. Já viu falar do fogo estranho? Sim? Olha a declaração aqui do Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, no fogo dos escarnecedores. Fogo estranho. Veja que outra hora, irmãos, o Pedro se aquecia com o fogo do Espírito. Agora ele está precisando de um outro fogo, de um fogo estranho, um fogo que não condiz com a palavra, para poder se aquecer. Perguntei à tarde, irmãos, qual fogo está aquecendo o nosso coração? Qual fogo, irmãos, está queimando dentro de nós? O fogo do Espírito Santo que arde, continuamente e não se apaga dentro de nós? Ou estamos se assentando na roda dos escarnecedores? A roda dos escarnecedores é um fogo estranho. A roda da mentira, da fofoca, da desavença, das brigas, a roda, irmãos, de aquilo que não vem da parte de Deus. Eu não posso, irmãos, se assentar. O Pedro agora ele se assenta naquela roda, naquele fogo, irmãos, para aquecer, para ficar por ali. Porque ele viu, olha, agora o que eu preciso é desse fogo estranho. E esse fogo estranho, biblicamente, irmãos, não vem da parte de Deus. Irmãos, ainda que seja apenas uma pontinha, vamos dizer assim, uma brasa mínima do fogo do Espírito que está aceso dentro de você, ainda há esperança dela voltar a queimar, de aumentar na sua vida. Não se dê por vencido, não se entregue, não diz, não vai ter como. Para Deus, irmãos, lembra, eu falei aqui da esperança, mas você vai ver uma declaração lá no livro de Jó, da árvore cortada. Lembra? Que há esperança, há esperança, irmãos. A esperança, ainda que a gente vê pela circunstância, ainda que a gente vê no Senhor sempre vai ter esperança. Por isso que a gente aprende, irmãos, na Bíblia, espere no Senhor, aguarde em Deus. Não é cruzar o braço e ficar esperando as coisas acontecer, não. Eu tenho esperança que o Senhor vai resolver isso, eu tenho esperança que o Senhor vai solucionar isso, eu tenho esperança que a palavra do Senhor vai se cumprir. Aí o que eu citei, Jó 14:7, porque há esperança até para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Muda a tradição também, por favor. Veja que até para a árvore cortada, a Bíblia está dizendo que em Deus existe esperança. Para a árvore que pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar e os seus novos ramos vingam. Amém. Não sei porque eu entrei nesse assunto, mas existe esperança. Há esperança. Seu caso não é um caso perdido. Não é um caso que chegou ao fim no Senhor. Espere, aguarde. Ele te dá a condição e te traz essa esperança no coração que o Senhor vai te ajudar, te socorrer. Volta aqui para Lucas. Então a segunda lição que eu vejo, irmãos, o que fez o Pedro negar a Cristo foi se assentar no fogo estranho. Vamos dizer assim, se aquecer de coisas malignas, coisas que não provêm de Deus. Tudo isso, irmãos, que não vem de Deus, nós não podemos deixar isso queimar em nós. A gente não pode deixar aceso esse fogo da maldade no nosso
coração, na nossa vida, nos aquecendo. Não podemos aceitar isso. Terceira lição, eu vejo aqui no 56 e o 57 claramente. E certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Embora, irmão, já está escrito aqui, negou. O que ele fez? O que você consegue enxergar aí? Eu enxerguei mentira. É ou não é verdade? A pessoa que tem uma vida, irmãos, na mentira, vai negar a Cristo. Veja que ele está negando, mas por estar negando ele mentiu. Uma vida de mentira, irmãos, não vai perdurar, não vai longe. A gente precisa combater, a gente precisa, irmãos, de uma forma dizer: eu não aceito, eu não posso concordar, eu não posso estar com isso no meu caminho, na minha vida. Então são essas três coisas aqui na sequência. Ele seguiu de longe, se assentou na roda do fogo estranho e negou, mentiu, dizendo que não conhecia a Cristo. E ele conhecia. Aí a gente vai ver, irmãos, primeira vez ele nega, segunda vez ele nega aí no versículo 58, não sou eu. Terceira vez, lá no versículo 60, e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. 3 vezes ele negou a Cristo. E aí vem a palavra de Cristo no versículo 61, na parte final, o Senhor dizendo: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. O Senhor já tinha avisado ele, e foi realmente o que aconteceu, né? Irmãos, o propósito dessa mensagem é para a gente fazer o contrário do Pedro. Vamos tentar imaginar comigo aqui o que é o contrário do que o Pedro fez. O Pedro seguiu de longe. O contrário de seguir de longe é seguir Jesus de perto. Está perto de Deus. O Pedro se assentou na roda do escarnecedor, no fogo estranho. O contrário disso, irmãos, é não se contaminar com fogo que não provém, que não vem do Senhor. Terceiro, o Pedro mentiu. Não, eu tenho que andar na verdade, porque o que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer para termos uma vida diante do Senhor, a qual nós não negaremos Ele, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a um tempo, nunca. Aqui a gente vê uma sequência. É claro que se a gente pontuar e for ver, irmãos, existem outras situações que levam a pessoa, mas a gente precisa estar atentos. E hoje o Senhor está nos dando essa palavra. Negar a Jesus, nós não podemos. Negar a palavra, nós não podemos. Rejeitar a palavra, não podemos. Porque se fizermos isso hoje, lá diante de Deus, seremos rejeitados diante do Pai. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos orar então? Fique em pé, por favor. Vou terminar essa transmissão. Deus abençoe você das redes sociais. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa palavra. Certamente vai ajudar alguém que está precisando.